Take out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep. But they took from the body of Paul handkerchiefs. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Amen. Oh, Hallelujah. I make you feel good. I can just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're a marching to Zion. Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus, going on before. For Christ, the royal master, leads against the foe. How do we defeat him with the word? Bom dia com Jesus, amém? O Senhor é a nossa força, e por isso estamos aqui mais uma vez nesta manhã, agradecidos a Deus. Vamos cantar mais um hino, Na Manhã da Vida, sob o lindo céu, 146. Ouve a voz do bom pastor, quando as flores trazem orvalhar o véu. Ouve a voz do bom pastor, segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Amém. Bom dia com Jesus.
Amém. O salmista disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós também nos alegramos. 16 horas, nós vamos estar aqui para mais um abençoado companheirismo. Eu quero, antes de orar pelos pedidos, dar um testemunho. Nós, às vezes, não sabemos explicar as coisas, mas Deus sabe melhor. Felipe chegou em casa às 11 horas da manhã, nós já estávamos deitados, da noite, nós já estávamos deitados para dormir, e 2 horas da manhã, a irmã Deni me chamou, e falou, amor, vai na cozinha e vê se tem alguma coisa cozinhando. Cheguei lá e vi essa panela aí. Coloca na tela, por favor, irmão. Essa panela aí. Cozinhou uma pamonha provavelmente das 11 até 2 horas da manhã. Eu cheguei lá e comecei até a tremer. Aí eu deitei na cama e falei, você sabe por quê aconteceu isso? É porque ontem, falei para ela, né? Ontem à noite, ontem aqui de dia na nossa casa, o assunto foi a queima daquela loja. Nós ficamos conversando demais da loja queimada. O espírito de incêndio estava aqui em casa. Por isso que nós devemos tomar cuidado com o que nós falamos. Eu falando para ela, né? Depois que eu fui lá, apaguei o fogo. Aí eu pensei, deitei, aí eu orei, né? Ô Senhor, isso é tão bom. Nós deixamos o Senhor com o pé sujo, né? Como o fariseu fez. E falamos só de incêndio, incêndio, incêndio. O inimigo tentou incendiar a nossa casa, o Senhor é tão bom que nos livra. Deus. Nós fizemos culto doméstico. Ajudou. Mas podia ter feito mais, né? Mas tá bom. Obrigado, Senhor, por esse livramento. Amém. Hoje nós poderemos estar sem nada. Deus abençoe os irmãos através da internet. A irmã Elzinha e família, em São José Porfino, Pará. Irmão Lucas Marques Andrade, em Tubize, Bélgica. Vamos orar pelos irmãos que está pedindo nesta manhã. Irmão Valdinei justifica sua ausência nos cultos de hoje e pede oração. E também o irmão Nelander justifica por viagem e pede oração. Se você no tabernáculo ou através da internet tem um pedido, Deus conhece. Levante sua mão. Senhor nosso Deus, nós pedimos, ó Deus, perdão, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas falhas, ó Deus. Nos sentimos tão indignos, ó Pai, diante da Tua palavra, que nos dá vergonha, ó Deus, dos nossos atos, das nossas palavras. Tem hora que sentimos, ó Deus, tanta pressão neste mundo, ó Pai, que a única escapatória é sermos arrebatados, ó Deus. Não tem mais como ficar aqui, Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, preparar, ó Deus, para a sua vinda, ó Deus. Ajuda-nos. Nesta hora, ó Deus, nós apresentamos, ó Deus, esses irmãos, ó Pai, Monelander por viagem, e também a irmã Valdinéia, ó Deus. O Senhor conhece, ó Deus, o motivo, ó Deus, de tudo, ó Deus. Cada mão levantada, ó Deus, aqui no tabernáculo, através da internet, ó Deus. Nós temos um Deus que responde cada oração, ó Pai, de acordo com o que precisamos, ó Pai, segundo a Tua vontade, ó Pai. Nós entregamos também, ó Deus, nesta manhã, o nosso pastor, ó Deus. Usa este vaso ao nosso favor, ó Deus. Nos molda, ó Deus. Nos corrige. Nos coloque, ó Pai, na palavra. Que nós venhamos encaixar com a palavra, com a mensagem do Senhor, para sermos arrebatados, ó Pai. Obrigado por cada livramento, Senhor. Mesmo sendo indignos, o Senhor tem nos guardado, livrado de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Meu Pai celeste, pleno poder, aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico amor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. In Sabina Canyon, sitting up there that morning, I had my hands up, and the wind had blown my old black hat down. When I was standing there with my hands up praying, I said, Lord God, what does this mean? I can't understand it, Lord. What am I to do? No Cânion Sabino, sentado lá em cima aquela manhã, eu estava de mãos erguidas, e o vento tinha levado o meu velho chapéu preto. Quando eu estava lá com as mãos erguidas, orando, eu disse, Senhor Deus, o que isto significa?
Não consigo entender, Senhor. Que devo fazer? If it's my going home time, let me go up here where they never find me. I don't want nobody to be mourning around if I'm going. I want just the family think I just took a walk and they won't find me. Se for minha hora de ir para o lar, deixa-me ir aqui, que é onde nunca me encontrarão. Não quero ninguém se lamentando por aí se for para partir. Eu só quero que a família pense que dei um passeio e não me encontrarão. Hide me away somewhere. If I'm going to go away, let me go. Maybe Joseph will find my Bible in here someday and let him use it. See? If I'm going away, let me go, Lord. And I have my hands out and all once something hit my hand. Esconde-me em algum lugar. Se for para partir, ora, deixa-me ir. Talvez José encontre minha Bíblia aqui algum dia e que ele a use. Vê, se for partir. Deixa-me ir, Senhor. E eu estava com as mãos estendidas e repentinamente algo caiu em minha mão. Now, I don't know. I can't say, did I go to sleep? I don't know. Did I go into a trance? I don't know. Was it a vision? I can't tell you. Only thing I can say is just the same thing like them angels was. Não sei, não posso dizer. Será que adormeci? Não sei. Será que entrei num transe? Não sei. Foi uma visão? Não posso lhes dizer. A única coisa que posso dizer é o que foi exatamente a mesma coisa com aqueles anjos. And it struck my hand and I looked and it was a sword. And it had pearl handles. Real pretty. And had a guard over it with gold. And the blade looked like something like a chrome, like silver on it, real shiny. And it was so feather-edged sharp, oh my. And I thought, isn't that the prettiest thing that's fit my hand? I thought, that's awful pretty. But I said, hey, I'm always afraid of them things. A sword. And I thought, what will I do with that? E isto caiu em minha mão. Eu olhei e era uma espada. E tinha cabo de pérola muito bonito. E nele tinha uma guarda com ouro. E a lâmina parecia como de cromo, como de prata, só que era muito brilhante. E era tão aguçada. Oh, que coisa! E pensei, não é a coisa mais bela? Encaixou-se perfeitamente na minha mão. Pensei, é muito bela, mas eu disse, ei, sempre tive medo dessas coisas, uma espada. Pensei, que farei com isso? And just then a voice shook down through there that rocked the rocks. Said, it's the sword of the king. Amen. And then I come out of it. E neste momento uma voz estremeceu de lado a lado ali, que fez as rochas rolarem. Disse, é a espada do rei. E então eu saí disso. The sword of the king. Now if it said the sword of a king, but it said the sword of the king, and there's only one the king. Right. And that's God. Amen. And he has one sword. That's his word. What a live by. A espada do rei. Agora, se tivesse dito a espada de um rei, mas disse a espada do rei. E há só o rei, que é Deus. E ele tem uma espada que é a sua palavra pela qual tenho vivido. That's so help me, God. Stand over his holy desk here with this holy word laying here. It's the word. Amen. Oh, what a day we're living in. What a great thing. Isso, digo solenemente, aqui de pé em seu santo púlpito, com esta santa palavra que encontra-se aqui. É a palavra. Amém. Oh, em que dia estamos vivendo? Que grande coisa. See the mystery and secret, the third sitting there. When this left me, something just come to me and said, don't fear. Now, I didn't hear no voice, like on the inside of me spoke. I have to just tell you the truth, just exactly what happened. Something hit and said, don't fear, this is that third pull. Estão vendo o mistério e o segredo? A terceira, estando ali de pé, quando isso me deixou, algo veio a mim e disse, não temas. Agora, não ouvi nenhuma voz. Como no meu interior falou, tenho de lhes dizer somente a verdade, exatamente o que aconteceu.
algo chegou e disse: não temas. Esta é aquela terceira puxada. Bom dia com Jesus. Essa hora de meditação, essa hora do solo, né? Esses minutinhos de solo, depois da escolinha, é para meditação. E eu penso que você deixar de ler sua Bíblia, deixar de orar, para ficar olhando para os lados, olhando para cima, intertido com alguma coisa, eu só vou te fazer uma pergunta. Será que nem nessa hora, nem 5 minutos, dentro da igreja, você não tem coragem de pegar sua Bíblia para ler? Fica essa perguntinha aí, né? É para refletir. Nem dentro da igreja, na hora do culto, na hora que é dedicada para isso, você ainda não tem coragem de pegar sua Bíblia para ler 3 minutos, 5 minutos. Tem coragem de ajoelhar e fazer uma oração. A gente preocupa, né? A gente preocupa. É muito sério a vida espiritual, é muito sério. O perigo maior que preocupa a gente é de você estar tão distante da verdadeira coisa e achar que está bem. Esse que é o maior perigo. Porque vem à igreja todo domingo, a sinagoga ficava cheinha de gente todo domingo. Aonde está aquela gente? A sinagoga ficava cheinha de gente, todos os domingos, assistindo o sacerdote ler os pergaminhos, cantar os salmos. Nós lemos um salmo no culto de oração, isso não quer dizer nada quanto à salvação, quanto ao arrebatamento. Isso às vezes torna até rotina, tradição. O pastor Joaquim tem muito cuidado com esse negócio de tradição, né? Fazer uma tradição. Lá no templo eles liam salmos, cantavam os salmos. Todo sábado, né? Todo domingo não, todo sábado. Cantava os salmos, lia os pergaminhos, oferecia sacrifícios. Aonde está aquela gente? Nós temos que ter muito cuidado para não deixarmos a tradição tomar o lugar do real, da coisa real. Tem algo dentro de você, queimando no seu peito, para você vir para a igreja, para você adorar, ou você veio porque aprendeu a vir, acostumou a vir. Todo domingo é dia de vir para a igreja. Isso se torna religião, que diante de Deus não vale nada, não tem nenhum valor mesmo. Pode ser bom aqui,
manter os filhos, manter o povo longe das coisas do mundo, mas para a sua vida espiritual, para o seu arrebatamento, para a sua salvação, isso não tem nenhum sentido. Se você não vem à igreja porque tem algo dentro de você te deixando inquieto para vir adorar a Deus, então a coisa não está certa. Vai lá na praça que a igreja católica está cheia de gente também. Se ir à igreja salvasse, todos aqueles também estariam salvos. Mas por que eles vão lá? Porque eles aprenderam que eles têm que ir lá. Mas não tem sentido, não faz sentido. Isso não é repreensão, isso é uma advertência. Se nem na hora que é dedicado para isso, que é 3 a 5 minutos, você não tem coragem de fazer uma oração, não tem coragem de ler um pouquinho da sua Bíblia, tem que ficar intertido com alguma coisa, ou pelo menos morrendo de preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de ouvir a voz do irmão Brana. Isso vai pesar na sua balança, no fim do caminho. Tudo que a gente faz é para ajudar a igreja. É para ajudar a igreja. Não é nada, a gente não coloca isso aí para ser diferente dos outros, não. É pensando assim, isso ajuda o povo esquecer as coisas naturais e entrar no Espírito para ouvir a palavra, para cantar, para ouvir a palavra. A voz do irmão Brana, nessa hora aí, depois de tudo, antes do Somente Crer, parece que é a melhor hora de ouvir a voz do irmão Brana. É para ajudar, porque se for antes, as pessoas às vezes ficam movimentando e acabam não ouvem. A gente quer que ouve, a gente quer que canta, a gente quer que ora, a gente quer que ouve a palavra. Porque se eu entrar na condição de tradição, de vir aqui pregar um sermão e ir embora, Deus me livre, essa igreja estaria perdida, ela estaria perdida. Mas para mim, cada culto, cada oportunidade que eu tenho de vir aqui pregar uma mensagem, é uma oportunidade de nós melhorarmos, de nós aproximarmos de Deus, de nós corrigirmos os nossos erros, de nós estarmos preparados para a chamada, ou coletiva ou individual. Vem acontecendo, né? Desde o início do mundo. Deus chamando de um a um, né? Tem que estar preparado. E o culto, ele tem que fazer uma diferença na sua vida, ou então, não é verdade? Se você vem à igreja e não sente nenhuma diferença na sua vida espiritual, eu digo mesmo, misericórdia, eu fico tremendo as carnes, pensando, será que é eu que sou culpado? Será que é eu que não estou em condição de levar essa pessoa a sentir diferença, a melhorar, a crescer, a vencer? Então, a gente sente, porque você nunca vai entender isso, sobre a responsabilidade, o responder, como o Eliezer brincou, né? Por essas melancias de olhos, né? O Brana diz, você está olhando para mim, e o fato de você estar olhando para mim me responsabiliza. Porque quando a pessoa olha para a gente vai falar com ela, ela olha para a gente, ela está interessada a ouvir o que a gente vai falar. E vocês estão interessados a ouvir o que eu vou falar. Por isso eu tenho que falar sempre a palavra de Deus, porque a vida eterna está nela. E a palavra de Deus é essa aí.
que nós estamos ouvindo. Nós não podemos deixar a vida espiritual se tornar uma tradição, porque nós estaríamos perdidos, perdidos, perdidos. Essa é a verdade. O inferno estará superlotado de pessoas religiosas, e muito religiosas. Estará superlotado. Mas não terá lá no inferno nenhuma pessoa que viveu realmente a vida espiritual com sinceridade, com desejo de ser realmente salvo, arrebatado. Está sempre lutando para aplicar aquilo que aprende, aquilo que ouve aqui neste púlpito, como se fosse a primeira e a última vez que estivesse ouvindo. Mas a minha advertência é por causa da minha preocupação com a sua salvação. Que, vamos dizer, arrebatamento é eleição, mas vamos dizer a salvação, né? Porque não se pode perder a salvação. E às vezes perde. Eu quero que o Eliezer deixe os destaques de ontem, dos jovens, no jeito aí, para a gente ver daqui a pouquinho. Mãe, você é a única responsável por ensinar o caminho do Senhor para os seus filhos. Assim diz o profeta desta era. O profeta desta era disse isso. E levantar cedo, preparar as crianças, trazer para a escolinha, para chegar antes de começar a escolinha, é ensinar o caminho do Senhor. Porque no caminho do Senhor está a fidelidade, a pontualidade, a lealdade. Eu já disse isso várias vezes e sou maçante. Tem coisa que eu sou maçante mesmo. Uma mãe que não ensina a criança a ser pontual na escolinha, mesmo na escola, essa criança vai crescer um homem irresponsável, uma mulher irresponsável. Ela não vai ser pontual no emprego, não vai ser pontual como dona de casa. Não aprendeu, né? Eu sempre tenho falado sobre isso, e é uma coisa que interfere na moral da pessoa, quando a pessoa não é pontual. Isso diminui a confiança. Se a pessoa marca a hora e não cumpre, marca a hora e não cumpre, marca a hora e não cumpre, ela perde a confiança. Isso interfere na moral, né? As pessoas começam a brincar de chamar assim, ele é tratante, ela é tratante. Isso é muito ruim para um cristão. Para um cristão, isso é muito ruim. As pessoas do mundo levam tudo no peito. Para eles não somam, não são todos, não. Tem gente no mundo que é homem, é mulher, é sincera, é pessoa. Não são todos lá do mundo, não. A gente fala assim, mas não é generalizado, não. Tem pessoas lá no mundo que são pontuais. Tratou, você pode confiar que ele vai cumprir o que ele tratou, e é do mundo. Esse é princípio, né? Princípio de criação. Mas para um cristão, jamais isso pode acontecer. Um cristão deve se preocupar quando ele é chamado de tratante, de sem palavra, de irresponsável. Ele deve se preocupar com isso. Misericórdia. Isso faz parte do testemunho. Então a mãe deve ensinar a criança, não ser preguiçosa, para vir para a igreja, estar na hora certa, na escolinha, porque
Repito, tudo que fazemos aqui é para ajudar, porque é impossível você fazer sozinho em casa, né? Mas a escolinha ajuda muito. E outra coisa, o mais importante da escolinha não é aprender versículo de cor, não é. Isso é bom, deve aprender sim. Tem muito versículo na Bíblia que é bom todo mundo saber de cor. É importante. Mas isso não é o principal. O principal da escolinha é a criança aprender a ser um membro da igreja, como deve ser, pontual, leal, de bom testemunho. Aqui eles aprendem a conduta cristã. Às vezes, uma coisinha que é falada na escolinha aqui, aquilo nunca vai sair da mente deles, para o resto da vida. Eu falo isso com experiência própria. Muita coisa que eu aprendi na escolinha, nunca esqueci. Muita coisa que eu cito, que eu falo, que eu vivo, é coisa que eu aprendi na escolinha. Nunca saiu da minha mente. Parece que a gente lembra até hoje daquelas escolinhas, né? E a criança tem uma memória perpétua, né? Enquanto ela tiver vida, a memória da criança não apaga. Ele pode estar com 80 anos de idade, que a memória da criança, da infância, não apaga. Às vezes ele esquece coisa de ontem, mas não esquece da sua infância, do que ele aprendeu na infância. As mães precisam saber disso. A idade mais, como é que nós diríamos, mais importante do seu filho é a infância. Ele está com a mente virgem. As gavetinhas estão tudo vazias, né? Para ser enchida de arquivos bons. Porque você tem que saber disso. Da infância, né? Desde o ventre até os 7 anos de idade, o cérebro está arquivando. Tudo que vê, tudo que ouve. Por isso você fala uma coisa perto da criança, você pensa que ela não está entendendo nada. Ela não sabe falar também, ela não sabe explicar, mas aquilo está sendo arquivado no seu subconsciente. Isso acompanha o resto da vida. Traumas acompanham o resto da vida. Traumas de ventre. Traumas que a criança adquiriu no ventre da mãe. Fica lá o arquivo para o resto da vida. É muita responsabilidade para as mães. Formar seus filhos, arquivar, levar esse filho, essa filha, à escolinha, à igreja, para arquivar coisas que a Bíblia diz, nem depois de velho se desviará dele. Eu vou falar mais uma vez, não é repreensão, mas é o que acontece diante do povo tem que ser consertado diante do povo. Então é só questão de vício de linguagem, de quem usa púlpito, de quem usa microfone. Eu queria pedir mais uma vez, o irmão Edson, eu sei que ele é humilde para isso, o irmão Eliezer também. Hoje o irmão Neville não está, ele está viajando. O irmão Atailton está viajando, a irmã Janinha está viajando, muita gente viajando, né? Mas coisas que precisam ser corrigidas é coisa à toa, mas é bom. Por exemplo, o irmão Edson, ele fala muito mesmo, é isso aí, né? É isso aí, né? Então, por favor, irmão Edson, treina a semana inteira, viu? Eu não vou falar, é isso aí, né? Mais, né? E o Eliezer está falando, tudo bem. A criança fala uma coisa e diz, tudo bem. Tudo bem, o que é isso? Tudo bem.
tudo bem, né? Mas falar tudo bem toda hora também não é tudo bem, né? E ele está falando, é só tudo bem, depois ele pode assistir a escolinha. Eu gosto de assistir minhas pregações, só para ver onde eu errei. Aí eu falo, ixi, que vergonha. Aí a gente fica lutando para corrigir, mas eu sei que todo mundo que fala, todo mundo que usa o microfone erra, falha. Eu falho muito, eu uso palavras que eu não deveria, forças de expressão que não deveria, mas eu estou me referindo a vício de linguagem. Até, por exemplo, ficar falando todo culto, o Senhor é a força da nossa vida, o Senhor é a força, fica ruim, parece que foge do sentido. Às vezes eu falo, às vezes eu não falo, porque tudo que vira um vício perde o sentido. Então, vocês assistem depois e vê tanto que é ruim, precisa ser corrigido. Nas pregações, né? Precisa ser corrigido. E quem fala no microfone aqui, tem que falar calmo, falar as palavras completas, senão muita coisa a gente não entende. Eu admito que lá no escritório não tem som, então só tem o som da internet, mas é fraco. Mas o testemunho que o irmão Elias contou aqui, eu acho que eu não entendi a metade do que ele falou. Não sei, talvez é porque eu estava lá dentro. Mas fala ligeiro demais, fala correndo, embola as palavras tudo, aí a gente não consegue entender. Tem que falar alto, compassado e completo as palavras. Senão a gente não consegue compreender tudo, né? Tá certo? Isso é para nós que fala, né? À noite vai ter um DVD de hinos ali, que já foi feito, dos hinos que são cantados aqui, à disposição dos irmãos. Esses hinos que estão sendo rodados nas ofertas, né? Vai ser colocado lá. E esta semana a gente vai fazer um culto especial lá na Vila Osiel, como eu já falei para os irmãos. Passei lá na semana passada, visitando o pessoal, que a gente dirigiu o culto na casa deles. E eles estão lá mais ou menos 6 meses, nos aguardando com ansiedade para voltar lá, né? E como eu já disse, em forma de testemunho, eles mudaram muita coisa na vida apenas com um culto que nós dirigimos lá. Então, isso estimula a gente, né? Não é fácil, eu estive lá semana passada, daqui lá dá quase 200 quilômetros. A estrada de chão está terrível, de buraco e costela e lama, mas não tem problema, a gente vai lá de 2 em 2 meses, né? Mas quando eu vi o testemunho daquelas pessoas ali, o desejo do culto, eu disse, não, eu venho cá semana que vem de novo. Eu venho no dia 29, né? Vamos marcar. Aí a gente esquece que a estrada está ruim, esquece que é longe, porque a gente fica, né? A gente fica tão feliz de ver as pessoas desejando o que a gente tem, não é verdade? Desejando o que a gente tem. Você quer dar. Você quer dar o que você tem para aqueles que estão desejando. Então, não importa a estrada ruim, o importante é atender eles, né? E também nas reunidas. Essa semana, eu acredito que o irmão Custódio está aí. Vai dar certo essa semana, irmão? O irmão está lá? Ou ele está viajando ainda? Eu não entendo mímica, só tem que falar. Depois do culto. Então tá bom. E dia 6, lá na casa do irmão Marizon. Está confirmado? Está certo? Aí, se a igreja for todinha, tem jeito? O quintal lá é grande, é? 200 cadeiras. Mas o irmão Marizon quer fazer frente à praça? Mas então tá resolvido. Qualquer coisa, a multidão senta na grama, né? E Jesus multiplica o pão. E os diáconos saem distribuindo, né?
Mas então, vai ser um culto especial que ele quer para a família dele, ele quer reunir a família e pregar para eles, né? Então, nós vamos ajudá-lo nisto aí. E a vigília? Quem está esperando pela vigília, com expectativa, diga amém. Opa, agora eu fiquei mais animado. Né? Vai ser muito bom. Deus vai nos dar um final de ano especial. E um início, né? Final e início de ano, que é especial, porque é a vigília e logo em seguida a ceia do Senhor. 2 acontecimentos tão bons, né? Que nós amamos, que nunca vira tradição para nós. Vamos iniciar o ano tomando a Santa Ceia do Senhor. Então, eu já estou com expectativa deste final de ano. E o recantinho, que parece que o tempo está acelerado, né? Está voando, já pode-se dizer que passou a metade do ano, e mais uma metade, então vai acontecer outro retiro que vai ser melhor do que o que passou. O que passou foi uma experiência, né? O que apagou? Aliás, que apagou? Fica melhor, né? Se apagada, a imagem fica mais escura, né? Ah, tá dando. Ah, tá. É o reflexo das janelas, né? Que bate ali na parede. Mas do jeito que fica melhor. Se apagado fica melhor, tudo bem. Para os nossos irmãos que estão na internet aí, eles, do jeito que ficar melhor para eles, fica melhor para nós, né? Se as luzes aqui atrapalham a imagem na internet, então apaga as luzes, não tem problema. Mas o que eu estava falando mesmo? Sobre o recantinho, né? O passado foi experiência. Então, todo mundo que foi sabe que foi experiência, né? Agora o próximo nós já temos mais experiência. Então vai ser melhor, vai ser mais organizado. A gente está indo para lá, eu fui essa semana para lá, graças a Deus, Deus me permitiu ir, passar de terça até sexta-feira lá. E é bom para mim, bom demais para mim. Bom mesmo, eu preciso disso. Até não é nem tanto por causa de cansaço, é mais por causa de ficar mais perto de Deus, né? Lá no mato a gente não tem como, a gente fica mais perto de Deus. Para mim é muito importante. E a gente aproveita também e acaba arrumando alguma coisinha, vai trabalhando ali, ajeitando alguma coisa, de forma que quando chegar, está mais fácil e melhor para receber os irmãos e ter uma semana, né, de companheirismo, de bênçãos, como aconteceu neste ano que passou, nesse retiro que passou, né? Sobre a inscrição, a gente vai fazer as inscrições mais próximo, né? Mas quanto ao pagamento da taxa, você já pode pegar o número da conta com o irmão na portaria hoje. E quem quiser ir depositando lá, por exemplo, quem tem família grande, né, que não dá para pagar tudo de uma vez, você tem 7 meses para ir, 6 meses, né, tem que ser até junho, para ir colocando lá, pagando a taxa, para depois fazer a inscrição. Eu sei que todo mundo entende isso, não é uma coisa... Certo, muito bem, é boa lembrança. Então, todo mundo entende. As festinhas que nós fazemos aqui na igreja, ninguém paga nada.
é feito com as ofertas, é feito com o dízimo, é feito com a igreja fazendo, né? Mas lá é diferente, lá não é uma festinha aqui na igreja, lá é um retiro, é muitos dias, é muita despesa, é muita responsabilidade. Então, como tivemos a experiência esse ano, não dá para a gente arcar, não tem como, prejudica o outro lado. Se eu arcar com o recantinho, eu tenho que largar a construção da igreja, o término, né, o finalzinho, e tantas outras coisas que precisam ser feitas também. Então, a gente não tem como não cobrar essa taxa de inscrição, essa taxa de estadia lá, que também não é tudo, não. É só para maneirar para a gente, né? Não é tudo, não. É o que vamos cobrar, não sobra nada, não. Pela experiência que tivemos esse ano que passou. Então, já fica à disposição dos irmãos. E aí você fez seu depósito lá, que, aliás, eu não quero que ninguém pague a inscrição de recantinho para o tesoureiro. Você deposita lá, vai lá e deposita. Esse dinheiro vai ficar separado lá. Não vai misturar com o dinheiro da tesouraria. Então, você deposita e traz o seu comprovante. Não guarda lá para trazer só no final, não. Senão fica difícil para a gente saber que dinheiro é aquele que está lá, né? Então, você depositou, traga o comprovante. Esse comprovante vai ser arquivado na pasta do recantinho. Certo? Quando você chegar com o último e disser, está aqui o último comprovante do meu pagamento da taxa, quero fazer inscrição, então vai ser pegado todos os outros, grampeados junto com a sua inscrição. Pronto. Para não haver aquele problema de ficar, aquele descontrole, inclusive com a viagem também, né, irmão Antônio? O ônibus, esse ano, deu problema. Acabou indo muita gente sem pagar, e depois não pagou, e fica complicado para quem mexe com isso aí. É outra questão também que vai ser feito de forma mais segura. E a igreja entende que tudo que é bom tem o seu preço, tudo que é bom tem a sua regra, e a gente não pode fugir da regra, fugir da realidade das coisas, né? Questão de pessoas, a gente diz para ir só quem está na comunhão, e outros que vierem, porventura, se vierem, eu não sei se vêm, tem pessoas que têm vontade de vir, mas eu não sei como que os pastores vão estar vendo isso, e eu não tenho nada a ver com nada, é questão nossa aqui, né? Se outros pastores acharem que os seus crentes lá, os seus membros, não devem vir, isso não vai fazer diferença nenhuma para mim, nem para a igreja de Araguaína. Porque isso é coisa nossa, é retiro nosso. As pessoas vêm, se quiserem vir, são bem-vindas, mas inclusive convidar, eu não vou convidar ninguém para vir. Porque não é bom, a gente ficar convidando membros dos outros para vir em festa nossa, isso não pega bem, não. Eu prefiro que a igreja também não faça isso. Se as pessoas se manifestarem e disserem, não, eu quero ir, eu vi na internet, eu assisti, eu vi DVD, eu quero ir, tudo bem, é bem-vindo. Desde que o pastor da pessoa tenha conhecimento e não tenha nada contra, e aquela pessoa esteja em comunhão. Porque eu não quero fazer nada para ficar sombras e ter problema com ninguém. Hoje é o finalzinho do mês de novembro, e então já inicia o mês de dezembro, a partir de quarta-feira, né? Quinta-feira, né? E o irmão Arley deve colocar o edital de convocação no mural, e vou deixar novamente a caixinha de livre expressão. Vocês vão ter o direito de colocar lá dentro o que você quiser colocar sobre o pastor, sobre o copastor, sobre todos os auxiliares,
sobre os diáconos, cantores, você tem direito de colocar lá o que você quiser colocar. Falando sobre a dificuldade que você tem comigo, ou com o pastor, ou com o diácono, ou com o cantor, ou com quem quer que seja. Com os filmadores, com os fazedores de companheirismo, escolinha. Você tem direito de colocar lá, dizer assim, eu não me sinto bem, eu não apoio, eu não voto a favor. Você coloca lá, que eu sei como que eu devo fazer depois disso. Porque eu gosto assim, todo ano, termina o ano, a igreja tem direito de expressar. Né? Eu, por exemplo, não sou vitalício, o meu ministério não é vitalício, eu não tenho que ficar numa igreja minha vida toda. Então, a igreja tem direito, sim, de dizer, não, pastor, eu não estou satisfeito com o senhor, não. Não estou satisfeito com a sua esposa, não estou satisfeito com a sua família, não. O senhor, não tenho nada contra o senhor, mas eu tenho contra a sua família, eu tenho contra o seu filho, eu tenho contra a sua mulher. Você tem direito de colocar lá, expressar o que tem no seu coração aí. Você poderia vir no escritório e falar isso para mim sem mudar de cor. Eu não sofreria por isso, não. Eu agradeceria, porque daqui a pouquinho eu vou falar de outra coisa aqui, que é sinceridade. A pessoa, quando é sincera, é bom demais. É muito melhor do que a pessoa ficar sofrendo caladinho. Você não sabe o que a pessoa está passando, você acha que você está sendo uma bênção para a pessoa e está matando a pessoa e não sabe. Né? Então, é bom a pessoa ser sincero. Isso é bom para a gente e muito mais para a própria pessoa. Né? Então, eu sempre tenho dito, eu não quero nunca estar num púlpito como um dono da igreja. Não quero de jeito nenhum. Não, eu não saio daqui, não. Eu não entrego essa igreja para outro, não, que foi eu que construí, foi eu que trabalhei, isso não passa na minha cabeça. Eu não sou dono de nada, a propriedade é do Senhor Jesus. Pedro disse, né? Para apacentar o rebanho que é a propriedade do Senhor Jesus. Pastor nenhum é dono de igreja, é dono do povo e muito menos de patrimônio. Então, eu quero estar aqui nesse púlpito, é meu prazer. É minha alegria fazer o que Deus me comissionou para fazer, enquanto isso for a sua vontade. Enquanto o povo está sendo ajudado, está sendo abençoado, não está tendo dificuldades, porque não pode, na mensagem, me parece que é o livro da vida do Cordeiro, se eu não me engano, o Brander diz assim, você não pode ter dificuldades. Você não pode ser um crente com uma dificuldade, porque se você morrer assim, você não chega lá. A coisa é séria. Se a pessoa tem dificuldade comigo, está com uma dificuldade comigo e morrer, não vai chegar lá, não. Para que essa dificuldade? É só chegar e dizer, eu tenho dificuldade com o senhor. Às vezes não precisa de eu largar de ser seu pastor, mas eu posso corrigir aquilo que te feriu. Posso te pedir perdão. Porque às vezes eu nem sei que eu te causei problema. No trabalho, gente, presta bem atenção. Eu vou viajar na próxima semana, então deixa eu falar. Conversar, né? No trabalho, a pessoa está trabalhando, é impossível ela não cometer erros. É impossível, não tem como. Um motorista não dá um vacilo uma hora, não é verdade? Não tem esse motorista que fala, não, eu comigo aqui, eu não erro, não tem jeito não, uma hora ele erra, uma hora ele dá uma vacilada. Não tem esse pedreiro que uma hora ele não faz um serviço que ele tem que desmanchar. Pode ser o maior profissional que existe na área. Lá um dia ele vai ter que desmanchar um serviço que ele acabou errando.
errei, eu medi errado. Não tem jeito, todo mundo está trabalhando, vai errar. Eu sei muito bem que não tem como eu ser um pastor e ficar com aquela ilusão. Não, eu não erro, não. Eu não errei, não. Eu errei sim, errei demais já, muito. Muito mesmo. Tem hora que eu digo para mim mesmo, dessa vez eu errei. Dessa vez eu estou errado. Aí eu vou começar a trabalhar para corrigir aquilo, porque eu sei que aquilo não está correto. Agora, às vezes, as pessoas com medo de tocar na arca, com medo de ferir o pastor, com medo do pastor chegar no púlpito e exortar ele, fica lá morrendo, né? Ai, não tem jeito, né? Você sabe, se toda igreja tivesse uma caixinha de livre expressão, para a pessoa escrever o que quiser e colocar lá, que ninguém vai ver no seu pastor, não precisava do pastor Joaquim ficar perdendo tempo da escola dominical lendo e-mail de gente que não tem como fazer nada, não tem para onde apelar, não tem direito de falar nada. Aí tem que escrever para o pastor Joaquim, que vai fazer o quê? Então isso aí é muito chato, isso não pode existir. O pastor não é absoluto, não. Você pode chegar nele e falar, pastor, eu estou machucado com o senhor me feriu. E aí eu vou dizer para você, se aquela ferida, se aquele machucado que eu fiz em você foi porque tinha que ser feito mesmo, ou se foi um vacilo meu, e a gente conversa, a gente pede perdão e vamos seguir em frente, né? Agora, irmão Brana diz, o pastor, às vezes ele tem que machucar as pessoas, é para a salvação da pessoa. Aí é diferente, né? Aí é outra coisa. Mas então, no passar dos anos, as pessoas às vezes podem arranjar problemas com o pastor, com a mulher do pastor, com os filhos do pastor, e fica aquela... Aí a pessoa some da igreja, porque está ferido, está machucado, está sofrendo alguma coisa. Para que isso, gente? Não pode. Se abre, se expresse, fale o que você quiser. Se você não concorda com um desses diáconos, está bem aqui a mensagem, Hebreus capítulo 7, não é isso que... Eu não trouxe ela para isso, mas o irmão Brana fala sobre a junta de diáconos. Ele diz aqui, ó, alguém ao redor desta região, em algum lugar, é culpado de escrever alguns cartões para tirar o irmão Neville desse púlpito. Você vai ter que acertar isso comigo e tal. Sim, sem dúvida. Agora, o irmão Brano está falando sobre aquele comportamento nojento, imundo, diabólico, daquelas reuniõezinhas que fazem para lá, para poder ficar fazendo política para tirar o pastor, para tirar... Isso é nojento, isso é infernal, isso prejudica tanto uma igreja, que coitada das pessoas que participam desse tipo de coisa. Aquela pessoa que começa a envenenar os outros, ele não tem coragem de ir no escritório e falar para o pastor, aí ele vai lá no irmão Marício, ele vai lá no irmão Marizon, ele vai lá no irmão Divino Márcio, para arranjar força para poder trabalhar contra o pastor na igreja, fazer uma política. Isso é diabólico, isso é nojento, isso é imundo. Isso não deve acontecer. A pessoa, se ela está com problema, ela tem que ir aonde ela está com problemas. Eu vim aqui falar para o senhor que, por mim, o senhor pode entregar essa igreja para outro. Muito bem. Eu não vou esperar 50%, eu não sou prefeito. Não, eu só entrego a prefeitura se tiver 50%. Não, eu não sou prefeito, não sou vereador, não sou presidente, não sou nada disso. Eu sou um pastor. Se uma família aqui em Araguaína precisar de mudar daqui por minha culpa, não precisa de mudar, não. Vou ficar tranquilo, que eu não tenho esse negócio de 50%, não. Prejudicou uma família, vou matar uma família, pode ficar tranquilo.
Eu não tenho problema, eu vou plantar roça, vou trabalhar de pedreiro, vou vender picolé igual o Monaldo vende, eu não estou nem aí, eu não somo com a vida, não. Eu não quero, não, que mude, como é que fala o ditado lá? Os incomodados que se retirem. Não é assim não. Quantos lugares que as pessoas viajam para assistir culto noutra cidade, com outro pastor, porque não dá conta mais de congregar com aquele pastor naquela cidade. E aí vira aquela briga. Aí o pastor de lá começa a apoiar a família, dar assistência para a família, o de cá começa a ficar com ciúme, vira aquela bobeira, aquela briga esquisita, parecendo fazendeiro brigando por causa de gado. Né? Deus me livre de um espírito desse. Eu tenho falado, e Deus conhece meu coração, eu nunca fui pastor interessado em emprego, com medo de perder o emprego, com medo se eu largar de ser pastor, minha família vai passar fome. Não, vai se cair uma maldição em cima de mim, mas se não cair, enquanto eu der conta de respirar e andar, minha família não passa fome, não. Agora, Deus, a mão de Deus é outra coisa. Eu não saio. Porque eu sei que o peso da mão de Deus não é brincadeira. Eu prefiro corrigir meus erros, prefiro fazer o que for preciso fazer, para não sair do posto do meu dever, porque eu sei o que é o peso da mão de Deus. Eu já vi muitos pastores que, por causa de uma coisa ou de outra, abandonam o ministério. Meu Jesus amado, misericórdia. Então, eu não quero, mas se for preciso de fazer, eu não tenho nada que me segura, não. Eu sempre tenho falado, não precisa ninguém daqui de Araguaína querer ir congregar em outra cidade aí, por minha culpa não, pode ficar tranquilo. Se uma família chegar e disser, pastor, eu não dou conta mais de vir à igreja, pois pode continuar vindo, meu irmão, que eu não vou ser culpado de você sofrer, ter que mudar, ter que ficar viajando, não, de jeito nenhum. Então, eu penso assim, esse negócio de 50, o irmão Brana falou, 50 mais 1, mas ele estava se referindo realmente à lógica da coisa, né? Mas eu, pessoalmente, eu acho que um pastor não pode ser assim, não. Prefeito, tudo bem, candidatou para prefeito, ganhou 50% mais 1, agora ele pode brigar, que agora ele ganhou, ele tem que ser o prefeito, mas pastor não. Já pensou, se a metade da igreja não estiver bem comigo, eu vou ficar aqui, não, a outra metade está bem, vocês têm... Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. Eu não quero isso, não. Mas o que o irmão Brano está falando aqui é sobre isso, pessoas fazendo politicazinha lá fora para tirar o Moneville. Ele diz, vocês vão ter que acertar isso comigo, sem dúvida. Aí ele disse, a junta de diáconos não tem uma só coisa a ver com esse pastor. Não, senhor. É a congregação, por completo, tem toda a autoridade. Não para manter a ordem assim por diante, mas quando se trata de regras, a igreja por inteiro tem que dizer assim. A igreja está edificada sobre a soberania da igreja local. E eu não tenho nada a dizer sobre tirar este pastor ou colocar outro. Eu possuo a propriedade, foi doada à igreja. Todos vocês são a igreja. São vocês que a controlam. Você é a igreja. A igreja de Deus e a igreja, a santa igreja de Deus, é a soberania do Espírito Santo nessa igreja. A única coisa que eu faço é possuir a propriedade, doá-la à igreja, como dar para uma igreja e é livre de impostos. E a igreja elege seus próprios pastores. Eu não tenho nada a ver com isso. E a única maneira pela qual este pastor poderia sair, seria o pastor decidir por si mesmo sair. Ou a maioria dos votos da igreja teria que dizer, troque o pastor. É a única maneira. Nenhuma junta de diáconos pode fazer isso. A junta de diáconos somente mantém a ordem e as coisas na igreja. Aí o irmão Brano continua falando sobre isso aqui, né? Você tem uma queixa contra um diácono, então você vai a ele e fala com ele, leva testemunhas e tal. O irmão Brano está ensinando como deve ser a coisa feita corretamente.
quando se tem algo contra uma pessoa na igreja, não se deve falar da pessoa. É como eu disse, isso é maligno, isso estraga a igreja, isso é um veneno. Você vê um moço aqui trabalhando, um irmão trabalhando aqui, me ajudando aqui, aí você tem uma coisa contra ele, com razão, você tem com razão. Aí você vai falar aquilo para os outros. Uma pessoa que não sabe de nada, está tudo bem com ele, de repente você chega e joga um veneno nele. A maneira certa é você vai à pessoa. Irmão, eu não dou conta de ver você pregar. Por causa disso, disso, disso e disso. Então, vamos fazer assim, ou você para de pregar para me ouvir, ou você corrige isso. Se você corrigir, aí tudo bem, aí eu vou ouvir você pregar com mais confiança ainda, porque você corrigiu. Eu não dou conta de ver você pregar. Você tem que ser sincero. Agora, a pessoa vai falar para os outros. O Mariso, eu não sei não, mas eu tenho uma dificuldade com o pastor Antônio, eu não sei não, mas acho que o pastor não podia ter consagrado o pastor Antônio, não. Aí o irmão Mariso tem que ter a força cristã de falar assim, pois eu não sou o irmão Antônio não, você tem que falar para ele. Não é assim? Você está com dificuldade, você sabe onde é a casa do irmão Antônio, vai lá e conversa com ele. Irmão Antônio, eu vim cá porque o pastor te consagrou, mas eu não estou de acordo não, por causa disso, disso e disso. Se ele consertar aquilo, pronto, a pessoa se salvou. Se ele não puder consertar, então vem para o escritório e vamos conversar e tudo. Mas nunca falar da pessoa, ficar falando mal da pessoa, difamando. Gente, o que é difamação? Preste atenção. O difamador, ele não tem lugar no céu para ele. Não tem, o Mombrana disse. O que é o difamador? Você sabe o que é difamar? Infamar é uma coisa, difamar é outra. A infâmia é você falar algo contra uma pessoa que você não sabe, que você não tem certeza. A difamação é você falar uma verdade de uma pessoa. Você está falando uma verdade a respeito de uma pessoa. Isso é difamar. Você está falando a verdade, você não está mentindo não, você está falando a verdade a respeito da irmã Diva. Mas isso é difamar a irmã Diva. Você quer falar a verdade a respeito da irmã Diva, vai falar para ela, não para a irmã Angelina. Se você vai falar para a irmã Angelina, você está difamando a irmã. Você está tirando a força, a moral da irmã para aquela outra que você está falando. Isso é difamação, isso é a coisa mais horrível que existe. Deus tem nojo dessa coisa. Então, é preciso, a igreja precisa ter essa sabedoria, essa consciência, essa maturidade, que isso é bom demais, gente. Uma igreja que tem essas maturidades, assim, ela é uma igreja firme. O diabo não ciranda com ela, não. Não tem precisão. Esses diáconos estão aí trabalhando, dando a vida no serviço aí, doendo as pernas aí, ó. Não é por causa de emprego, não, eles não ganham nada para isso. Eles não estão aí, não é por causa de gracinha, ficar fazendo gracinha para ninguém, não. Se você escrever e disser, não, eu não quero, eu não dou conta de aceitar o irmão fulano como diácono, ele vai dar graças a Deus. Sentar junto com a esposa dele aí, igual o irmão Vandinho está sentado ali, né? Que não foi a igreja que dispensou, mas ele achou por bem descansar, né? Não é bom, irmão Vandinho? Bom demais, né? Sentar junto com a esposa aí, pronto. Agora, para que ficar difamando a pessoa, falando mal da pessoa, isso é ruim. Então, a coisa correta é essa, é ser sincero, né? A sinceridade, eu anotei aqui o que significa. Significa franqueza, boa fé. A pessoa não age de má fé. O que é má fé? É uma pessoa falar uma coisa e não provar aquilo. Isso é má fé. E
que significa ser sincero? A pessoa que é sincera. Olha, a única maneira de uma pessoa ser ajudada por Deus, ou pelo pai, ou pelo pastor, ou pelo esposo, ou pela esposa, de qualquer forma, é sendo sincero. Uma pessoa que não é sincera, ela tira o jeito da gente ajudar ela. Principalmente no sentido espiritual. Às vezes a pessoa está num erro, está cometendo até pecado, mas você tenta ajudar a pessoa, mas ela não é sincera. Como é que você faz? Aí você tem que recuar. Pastor, por exemplo, não vai ficar pedindo prova de nada de ninguém. Deus me livre disso. A pessoa nega o que faz, pronto. A única coisa que vai acontecer é que ela vai ter que se deparar com aquilo um dia. Ela perdeu a chance de ser ajudada. Agora, a pessoa que é sincera, aí sim, aí tem jeito de ajudar. A pessoa chega e diz, pastor, eu fiz isso, estou fazendo isso, eu preciso de ajuda para vencer, porque é assim, a realidade é essa. Não é brincadeira, o impacto é grande. Mas é um minutinho só, e aí o pastor vai pôr do seu lado, vai te ajudar. Se ele não pode fazer nada, ele só vai chorar junto com você e pronto. Mas a falta da sinceridade tira a oportunidade da pessoa ser ajudada. Tira a oportunidade. Por isso a pessoa tem que ser sincera, o que significa? Aquele que diz com franqueza o que sente. Ele não mente. Ele não tampa o sol com a peneira. O sincero é a pessoa simples. Nós já aprendemos o que é simplicidade. É a pessoa ser original. Ela não tenta camuflar, não tenta... Sincero é uma pessoa verdadeira. Uma pessoa que nem que custa a vida dela, mas ela fala a verdade, ela não mente. Uma pessoa sem malícia, uma pessoa sem disfarce. Isso que significa sinceridade. E na mensagem Paradoxo, o irmão Brana nos conta a história, né, da mamba, né, daquela cobra, que ele pôde amarrá-la e soltá-la, e Deus disse para ele, seja mais sincero. Então, isso sempre bate, né? Gente, você quer ser ajudado mesmo? Então, seja sincero. Seja sincero. Você tem alguma coisinha aí que o pastor precisa sentar com você e acertar aquilo, corrigir aquilo com você e te ajudar? Seja sincero. Não precisa ter medo do pastor, não. Se tem um pastor que ninguém precisa ter medo dele, sou eu. Ninguém precisa ter medo de mim. Eu não sou ninguém, eu sou um servo seu. Né? Mas tem pastor que o povo morre de medo dele, porque vai no escritório e depois, quando chega no púlpito, aí dizia meu pai, né? Aí a caroba trouxe. Né? Mas eu acho que eu nunca fiz isso, não. Sei não, nunca... Mas não fica aí com dificuldade com o pastor, nem com a mulher do pastor, nem com o filho do pastor, nem com os diáconos, nem com os nossos obreiros aqui. Ninguém fica com dificuldade, não, por favor. Se abra, fale, seja sincero, porque é bom para nós tudo, né? A pessoa chegar no púlpito aqui, sabendo realmente que está tudo bem, é bom demais. Às vezes o pregador chega aqui, ele fica meio assim, eu não sei o que o irmão fulano está achando, não sei o que o irmão fulano está achando de mim aqui, né? Às vezes ele fala uma coisa, fica com aquela dificuldade, dizendo, mas... Claro, o pregador ele tem que ter força para superar as dificuldades, porque ele tem que saber que ele é humano. Por outro lado, eu digo, né, se eu um dia desocupar isso aqui, não vai vir um anjo para cá. Não vai vir um rapaz para cá que não tem mulher, não tem filho, para ter problemas. Né? Não vai. Vai vir um homem casado, vai vir um homem que tem filhos. E ele vai enfrentar tudo que eu enfrento. Ele vai ter as mesmas lutas que eu tenho.
E se não tiver força para entender que eu estou enquadrado em Hebreus capítulo 13, então não dá conta. Quando eu chego nesse púlpito aqui, eu não fico com dificuldade por causa dos erros que eu já cometi, por causa das falhas, dos problemas. Não fico não, eu faço o seguinte, eu subo neles e digo, bom, pelo menos experiência eu já tenho, né? Pelo menos eu já tenho experiência. Pior é outro que às vezes está começando e ainda vai ter que passar por tudo que eu já passei, né? Sem saber se vai atravessar ou não. Que não é brincadeira, não. Você vê um pastor igual o pastor Joaquim, você pensa que ele é um anjinho de Deus, que ele está na mão assim. Não. Ninguém imagina as cicatrizes que ele tem, os sofrimentos que ele tem, as experiências que ele tem. Hoje você vê aquele homem no púlpito ali, com aquele cabelo branquinho, aquela fala lenta. Você não sabe o que aquele homem já passou para estar ali. Tanto que ele chegou a pregar aquela mensagem, mais ou menos no meio do caminho, né? Ele pregou aquela mensagem, se eu tivesse parado. Porque foi quantos que chegaram nele e disseram, pastor Joaquim, o senhor tem que parar. Não é membro da igreja, não. Companheiros, pastores que acham que são mais santos do que os outros. O senhor tem que parar. O senhor tem que parar. O senhor não pode continuar. Aí depois ele pregou a mensagem e disse, se eu tivesse parado. Que quando eles queriam que ele parasse, era justamente quando ele estava na Rádio Universo, na Rádio Anguera, e a mensagem indo igual uma enchente para o Brasil inteiro aí. Foi bem naquela época. Ele, não, o senhor tem que parar. Oi. Porque ele tinha contradições. Na verdade, se eu fosse olhar para as contradições, ele tinha que parar mesmo. Mas aí depois ele pregou e disse, se eu tivesse parado. E hoje ele ainda pode falar a mesma coisa se eu tivesse parado. E eu vou dizer para vocês, para mim, não vai fazer diferença não. Mas para muitos, se Jesus levar o pastor Joaquim, aí isso se cumpre. O pastor Joaquim parou, então a coisa complicou. Mas aqui não complica não. Porque se Jesus levar ele, pode levar ele, mas o ministério dele não. O ministério dele continua aqui em Araguaína do mesmo jeitinho. Quando eu for pastor aqui, né? Não, continua do mesmo jeitinho. Não muda nada. Porque ministério não morre. E o fundamento que o pastor Joaquim deixou para nós aqui, não tem nada que abala. Não é porque o pastor Joaquim faltou, não é porque às vezes não tem mais encontros, que a igreja de Araguaína agora vai bagunçar. Vai não. Porque o ministério continua. Os princípios continuam, o fundamento está colocado. E quando vocês tiverem que eleger outro pastor, lembre-se disso. Não eleja pastor que não tenha essa mesma visão que eu tenho. Primeiro requisito que vocês têm que cobrar do homem que for ser eleito aqui para ser o pastor, é se ele ama o ministério do pastor Joaquim. Se ele for aquele pastor que fica meio assim, de vez em quando põe um programinha dele aí para engambelar o povo e tal, e não vai de encontro, sempre tem uma desculpinha para não ir de encontro, e sempre está com aquele negócio de ficar falando assim, o pastor Joaquim não é Deus, nós não pode ficar em redor do pastor Joaquim. Toma cuidado com esse homem. Logo ele vai mostrar a cor. A minha visão é o seguinte, pastor Joaquim não é Deus não, mas é o anjo de Deus. Ele não é ídolo não, mas tem que ser respeitado. Quanto houver tempo, o ministério do pastor Joaquim vai ser respeitado igual de Paulo, de Pedro, de João, de irmão Brano e de todos os mensageiros. Porque para o Brasil ele foi sim a sequência do mensageiro. Mas vamos
para outra coisa, porque acabou o nosso tempo. Pois é, os destaques, né? O marido está com vontade de ver, né, Maurício? Você ouviu, mas quer ver de novo, né? É muito bom. Mas hoje o companheirismo será muito especial, tá bom? Vocês não percam o companheirismo hoje. E tem mais uma coisinha aqui que eu ainda vou tomar mais uns 5 minutos. É só o seguinte, preste atenção. Juntando com os destaques que vão ser dados aí. O que você tem, ou tem alguma coisa entre você e Deus, foi o que nós falamos ontem com os jovens. Aquilo que tira seu tempo. Aquilo que tira seu tempo para Deus. Cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Você não pode ter nada entre você e Deus. Ou então, esqueça de arrebatamento. Porque o arrebatamento é a pessoa que anda com Deus até desaparecer. Como é que você quer subir no arrebatamento se você não está andando com Deus, gente? Tá bom, é só isso, né? O que está entre você e Deus? O que está tomando todo o seu tempo? Você não tem tempo para Deus. Vamos lá, põe os destaques aí, irmão Eliezer. Vamos ver se dá. Eu não sei nem quantos minutos que foi aquele prazo dos destaques. Alguma coisa. Amiga é uma coisa que você não sente falta quando tem Deus. Não ficou destaques para trás, É uma não? coisa que você não sente falta Começa com quando ela tem mesmo, né? Deus. Quando você tem Deus. Amém. Isso aí você nem só anotou, mas você guardou. Depois você vai meditar nisso aí. Tira aquela horinha assim, pega o celular, joga para lá, separa de todo mundo, pega sua agendinha, sua Bíblia, senta lá no cantinho. Agora eu vou meditar na palavra de Deus aqui. E menina, o Brana disse que 5 minutos na presença de Deus é igual Davi disse, é melhor do que 1000 anos, 1000 dias em qualquer outro lugar. Você vai ver tanto que você vai ser abençoada. Amém. Passa o microfone para a irmã Jéssica. Às vezes nós perdemos aquilo que Deus quer nos dar por buscarmos algo que Deus nunca nos daria. Muito bem. Se você guardar isso aí no seu coração, você não vai sair daqui a mesma moça que entrou. Irmã Nandeara. A gente já estando fora da palavra de Deus, a gente já não chega em lugar nenhum. Imagina a gente provocando a ira de Deus. Gera morte, né? Se só o fato de desagradar a Deus, você não pode ir longe e provocar ira em Deus, vai resultar no quê? No apedrejamento. Deus me livre, né? Nós temos que ter alegria com as coisas de Deus e não com as coisas do mundo. Muito bem, minha filha, leva isso aí no seu coração. Esse aqui está dando microfone, irmão. A palavra de Deus é um livro, não é um aparelho eletrônico. Muito bem, irmã Sara Rebeca. Vocês todos decore isso. Diga no seu coração: o anjo mandou a noiva comer o livro, não foi celular, não. Aí, eu não pensava que Deus ia falar isso para nós hoje. Tremendo, viu? Para mim isso aí foi demais, né? Antes de você pegar uma estrada, você tem que ter certeza aonde ela vai sair. Muito bem, minha irmã. Você vai pegar uma estrada? Você sabe onde ela vai sair? Você tem que saber. É a mesma coisa que eu ia falar. É a mesma coisa, né? A observarmos onde ele vai sair, assim, porque há caminhos que para o homem parece direito, mas o final dele é a morte. Aí não vamos esquecer da lição do índio.
Vai calmo, vai devagar. Pensa 9 vezes para depois dar um passo, porque você pode entrar num caminho sem retorno, né? Mas Joyce. Se quisermos sentir a presença de Deus, nós devemos sair da presença do homem. Muito bem, é bom, né? Tem mais uma. É bom essas coisas, oxalá isso fique realmente gravado nos nossos corações. Esse também foi um ponto muito importante da nossa reunião. Como que você espera sentir a presença de Deus sem sair da presença do homem? Esse homem é sua mãe, é sua irmã, é seu pai, é seu irmão, é seu amigo. O homem, humano, você tem que sair da presença do homem para sentir a presença de Deus. E sem a presença de Deus, nós estamos fracassados. Você pode estar rodeado de amigos. Se você não estiver na presença de Deus, você está fracassado. Vai lá, irmã Geisiane. Se você não se alegra ao vir à casa de Deus, e você vai sentir alegria aonde? Nós temos que sentir alegria, não temos? Se não sentir aqui, você vai sentir aonde? Tremendo. Eu ia falar o mesmo que a irmã Joyce falou, quase no mesmo sentido. A gente não pode estar ao mesmo tempo na presença do homem e na presença de Deus. Mesmo. Muito bem. Grande ensinamento que nós aprendemos, irmão Salatiel. Nós já possuímos tudo que Deus pode nos dar. E se nós seguirmos conforme a vontade de Deus, tudo que é nosso vai chegar às nossas mãos. Pronto. O que é seu, você já possui. Esse também foi bom, né? O que é seu, você já possui. Só, sabe o que você tem que fazer para você... sabe o que você tem que fazer para você ter na... É a caixa, chega mais para mim. Sabe o que você tem que fazer para você ter na mão aquilo que já é seu? Sabe? Aceitar. Tem que aceitar, né? Aceitar, mas deixa eu falar direitinho. Você sabe o que você tem que fazer para você ter na mão aquilo que já é seu? Você tem que fazer a vontade de Deus, buscar o reino dele, ser um rapaz dedicado a Deus, uma moça dedicada a Deus, que você já é possuidor daquilo que Deus preparou para você. O que acontece é que às vezes a pessoa vive a vida toda e nunca possui nada, porque ele nunca fez a vontade de Deus. Então ele perdeu tudo que Deus tinha para dar para ele, tentando, esperneando, dando murro em ponta de faca, fora da vontade de Deus, e morre lutando e morre sem nada na vida, sem nenhuma realização na vida. Mas busca a Deus, faça a vontade de Deus, obedeça a palavra de Deus, e você vai ver se Deus não tem coisas boas preparadas para você. Tremendo, pode dar seu destaque. Deixa eu ver aqui. Você já possui tudo que Deus predestinou para a sua vida. Muito bem. Você já possui tudo que Deus predestinou para a sua vida, né? Não precisa ficar, tipo assim, entendeu? Caçando aqui, procurando ali, né? Só ter fé e crer no Senhor. O segredo é fazer a vontade de Deus. Porque assim também, né? Porque assim a palavra, né, diz também que você, né, já é possuidor de todas as coisas, né? Basta. Exatamente. Né? Só precisa, tipo assim, né? Só precisa fazer a vontade do Senhor, né? Amém? Muito bem. Bom, Marcos. Chega mais longe da caixa um pouquinho. Isso. Devemos pensar seriamente antes de provocar ira no Senhor, porque são poucos que têm outra chance. Tremendo isso aí. Não são todos que têm uma chance. Meu Deus, tem misericórdia de nós, né?
Vai lá, irmão Elias. O que causa ira em Deus é você colocar alguma coisa entre você e Deus. Muito bem, irmão Elias. Irmão Paulo, o que causa ira em Deus não é você. Chega para cá, irmão. O que causa ira em Deus não é você sofrer arranhões na vida. O que causa ira em Deus é você colocar alguma coisa entre você e Ele. Aquilo que você tira todo o seu tempo para Deus, isso aí provoca ira em Deus. Eu gostei mais quase do final, né? Quando disse o que impede de sentir a alegria de Deus é haver algo entre você, né? Quer dizer, contra, né? Você e Deus. Isso. E o apóstolo Paulo disse que é uma das piores classes de pessoa que existe, né? Pior classe de vida que existe. Você não tem a alegria do mundo e nem a de Deus. Que coisa, né? Terrível. Então era o que eu ia falar mesmo. Por que eu não tenho alegria? Porque eu não estou nem com o mundo e nem com Deus. Pois então tem que ser de Deus, né? Irmão Robson. Pode falar, tá ligado. Tá não? Vai. Aliás, desligou. Chega mais para cá. Eu prefiro a Bíblia amassada, mofada, do que esse celular. Muito bem. Muito bem. Terminou, né? Pode tirar aí. O anjo mandou a noiva comer o livro de Esses Deus. destaques todos aí. Fala de novo. Foi muito importante. O anjo mandou a noiva comer o livro de Deus. Muito bem. Qual que é o livro de Deus? É o que eu ia falar. Agora a pode mensagem. tirar. A mensagem do Mombrana é o livrinho aberto. A Bíblia é o livrinho que estava fechado. Aí o sétimo anjo tocou a trombeta, abriu ele e agora ela está aqui. Ei, mas isso é bom demais. Deus abençoe, irmão Noemi. Agora, irmão Moisés. Isso aí foi muito profundo para mim, né? Hoje as pessoas carregam a Bíblia no celular, carregam as mensagens no celular. Mas interessante, né? A Bíblia disse: coma o livrinho. O livrinho. Isso aqui mexeu comigo ontem, viu? É Apocalipse 10, né? Coma o livro, né? Ou é livrinho mesmo que fala? Apocalipse 10. É o livro, né? É livrinho. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. Gente, isso mexeu comigo, viu? Eu disse: por que as pregações do Mombrana virou livrinho? Porque esse livrinho é a pregação do irmão Brana, Moisés. É a pregação do irmão Brana. Porque quando o livro estava fechado, era antes de revelar os selos. Quando o sétimo anjo tocou a trombeta, então o livro foi aberto. Aí quando o livro foi aberto, a voz veio e disse: agora toma o livrinho aberto da mão do anjo e coma ele. Aqui está o livrinho aberto. Ó. Vocês estão entendendo? Verdade mesmo. O anjo não disse: toma o celular e coma ele. A Bíblia está no celular, a mensagem está no celular, mas não é o celular, é o livrinho. É o livrinho. Eu prefiro errar o alvo acima do que abaixo. Sinceramente. Eu sei que tem gente que diz assim: não é assim também não. Tudo bem, eu estou errando o alvo, deixa eu errar o alvo acima. Tá certo? Ei, Jesus, que coisa boa. Livrinho aberto. Isso aqui me deixou religioso. Vamos ver só um versículo do livrinho aberto? Vamos ficar de pé? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Amém. Isso é a Bíblia, né? E na mensagem o irmão Brana diz: você estava em Deus, então é impossível você ser destruído, mas o mundo será destruído.
porque o mundo não estava em Deus. E o profeta diz: toda perversão será tirada. Quando a perversão for tirada, a morte então não existirá mais, porque ela é a perversão da vida. A velhice não existirá mais, porque ela é a perversão para a morte. Então todo sinal de perversão será tirada, os espinhos e cardos serão tirados, porque eles são a perversão por causa do pecado. A terra amaldiçoada com eles, tudo será queimado. As enfermidades irão com isso, a morte irá com isso. Não haverá mais nenhum derramamento de sangue, nada mais pisará na grama, a não ser os redimidos. Oh, que coisa! Oh, eu simplesmente me sinto bem. Como não sentir? Você se sente bem com isso? Então dê glória a Deus, porque você é um redimido que estará pisando o gramado da terra nova, debaixo de um novo céu. Amém, glória a Deus. Deus abençoe o irmão Ronaldo, que custou, mas apareceu, né, irmão Ronaldo? Deus te abençoe. Irmão Nedino, que virou fazendeiro, mas agora está aqui, né, irmão Nedino? Eu gosto de brincar com o irmão Nedino, ele é gente boa, né? Mas ele está trabalhando na chácara dele, o sonho dele era uma chácara, né? Já pensou um homem trabalhador desse dentro de uma chácara? Ele faz proezas, né? Mas agora, hoje ele está aqui. Ontem eu fui visitar eles lá, encontrei a irmã Maria lá perto da casa dela, falei, fala com o irmão Nedino que eu quero ver ele. E é para a senhora ir também na igreja. Eu vou todo dia. Vai, eu não vejo a senhora lá, né? Minha esposa disse, irmã Maria, a senhora sumiu. Não, sumi não, todo culto eu estou lá. É a maneira dela ver, né? A maneira dela pensar, né? Mas ela está mesmo nos nossos corações, né? Irmã Maria está nos nossos corações, é uma cristã, é uma eleita de Deus, né? Todos devem estar orando por ela, pelo irmão Nedino, e vamos embora agradecidos. Você está agradecido? Irmã Valéria também, né, irmã Valéria? Estava viajando, era? Irmã Valéria, tem que avisar, para a gente não preocupar. Mas que Deus abençoe a todos vocês, todos. Vamos orar? Senhor Deus, perdoa nossas falhas, perdoa nossos erros. Às vezes, na multidão de palavras, a gente acaba falando como não deveria falar. Não é propriamente o que não deveria, mas como não deveria. Mas o Senhor conhece a intenção dos nossos corações. E que o Senhor continue tendo misericórdia desta igreja. Eu não quero nada mais desta igreja, a não ser a certeza de que esta igreja está preparada para o arrebatamento. Por isso eu peço ao Senhor, tem misericórdia desta igreja. Não deixe esta igreja sofrer, cair, perder nada. Que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando, nos dando a direção, a palavra, a unção, para que tudo possa estar de acordo com a Tua vontade, porque é o que nós mais queremos. Continue abençoando a todo o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nossos irmãos pela internet foram abençoados e Deus abençoe a vocês mais ainda. Nosso abraço, a irmã Elzinha e sua família, né? O irmão Giovanni, toda a sua família aí, em Senador José Porfírio, Pará. Irmão Lucas, lá em Bélgica, lá na Bélgica, né? Deus te abençoe com esse sorrisão do pastor Elias. E a irmã Luana, lá em Tucumã, no Pará, e mais alguns que não comunicaram. Deus abençoe a todos vocês. Abraços e até às 4h, se Deus quiser, para um companheirismo especial. Deus os abençoe. Até a tarde. 18h também, né? Muita bênção.
viver, entrego em tuas mãos. Teu amor ao caminho me conduz e a tua luz vem me guiar diante da tua presença. Eu quero me prostrar diante da tua presença. Eu quero habitar, Senhor Jesus, vê que minha alma sedenta está. Elevo a ti meu coração, vem derramar sobre mim a tua unção, diante da tua presença. Eu quero me prostrar diante da tua presença. Eu quero habitar. Tu és o meu Deus e vais me ouvir, que tuas bênçãos desçam sobre mim. Desejo ter uma vida consagrada, pois contigo, Senhor, eu vou subir. Ó grande Deus, meu coração quebrantado está. Ensina-me a amar a quem me odeia. Quero ser melhor do que sempre fui diante da tua presença. Eu quero me prostrar diante da tua presença. Eu quero habitar diante da tua presença.